Claro que quando nós falamos de sonho, muitas experiências que temos durante o sono pode ser resultado de uma comunicação do nosso inconsciente, também conhecido como subconsciente, e a nossa consciência. Então é claro, se você tem hábito de ver filme de terror, jogos de videogame e estar em contato com cenas horrorosas, cenas horripilantes, cenas tenebrosas, diabólicas, é bem possível que essas informações virão para você durante o sonho através dessa comunicação, essa ponte do inconsciente com o consciente, algo que a psicologia explicaria muito melhor do que eu. Eu também poderia explicar alguma coisa, mas não é o propósito. Eu quero falar que muitas vezes uma pessoa tem a sensação de que está sonhando expulsando o demônio e às vezes até acorda desgastada, como se tivesse praticado de fato uma guerra espiritual de libertação. O que acontece, na verdade, é que essa pessoa não sonhou que estava expulsando o demônio. Ela, de fato, teve uma briga espiritual, ela teve uma guerra espiritual enquanto dormia. E como isso acontece? O ser humano é constituído de três partes. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, nós somos o espírito. Temos um corpo que é o nosso veículo para conduzir o nosso espírito nesse mundo natural chamado cosmos. E a nossa alma são as emoções, os sentimentos, aquilo que vai gerar o movimento do corpo. Então somos espírito e temos uma alma e temos um corpo. Muitas vezes, quando estamos dormindo, o nosso corpo dorme. A nossa alma, algumas vezes dorme, outras vezes não. Ou seja, as nossas emoções, elas são reféns do nosso corpo. Então, às vezes você dorme e descansa totalmente, tanto no corpo quanto nas emoções. Outras vezes você está dormindo, mas o seu consciente, o seu inconsciente estão ativos, funcionando nas suas emoções boas e ruins. Agora, a verdade principal é que o espírito, o nosso espírito, não dorme. O nosso espírito jamais dorme. O espírito está sempre acordado. Então eu quero que você imagine a cena. Não sei se eu poderia desenhar, não vou desenhar hoje não. Eu quero que você imagine a cena do corpo dormindo, da alma dormindo ou não. Isso é uma discussão para um outro momento. Mas o espírito acordado. O espírito humano é o ponto de contato do homem com o mundo espiritual. Deus o criou assim, para que o próprio Deus possa se conduzir ao homem, se comunicar com o homem, porque ele é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito. Então essa comunicação de Deus com o homem é feita de espírito para espírito, do Espírito Santo, do Espírito de Deus ao espírito humano. O diabo se aproveita disso também para se comunicar com o espírito humano, porque Deus cria, o diabo aproveita. Agora, independente disso, o espírito humano ele tem conexão o tempo inteiro com o que está acontecendo no mundo espiritual. Por exemplo, eu estou aqui, olhando para a câmera, olhando para o cenário. Esse é o meu corpo físico, essa é a minha percepção física, natural. Mas o meu espírito também está aqui vendo o mundo espiritual, sentindo o mundo espiritual. É por isso que se às vezes passa um demônio perto de nós, nós sentimos um arrepio. Às vezes estamos na igreja, sentimos aquela presença tremenda. É porque o nosso espírito está em contato com a glória de Deus, com os anjos de Deus. Mas eu estou falando de experiências durante a noite, durante o sono. Então o que acontece é que muitas vezes seu corpo está dormindo e o seu espírito está lá no quarto, atento ao ambiente espiritual. E um demônio se aproxima de você. Ou para te atacar, ou para invadir a sua casa, perturbar a sua casa, ou até mesmo o demônio está de passagem naquela dimensão paralela do mundo espiritual. Quando o seu espírito vê aquele demônio, o demônio também é um espírito, eu falei isso em outro vídeo. Vai haver uma guerra, essa briga espiritual, ela vai acontecer de espírito para espírito. A sua alma, ela vai romancear, ela vai criar uma maneira de explicar para você o que está acontecendo. E nesse momento você vai ter aquela sensação de que está lutando com o demônio. De fato, a sensação é muito real. E o sonho, ele não é muito claro. Mas o que aconteceu foi isso. Uma guerra verdadeira, uma briga espiritual verdadeira. Por isso que eu aconselho nesses casos que no dia seguinte, quando você acordar em sã consciência, ore, repreenda demônios da sua casa, faça um pente fino, purifique o ambiente. Quando começamos a falar sobre sonho, sobre experiências durante o sono, muitas verdades vêm à tona. Por exemplo, talvez você já tenha experimentado algo parecido com o que eu vou te dizer agora.
Talvez você já tenha sonhado, por exemplo, algo parecido com você estava dirigindo no sonho. Você estava pilotando o seu veículo tranquilamente numa estrada, quando de repente, bem rápido, o veículo perde o controle e ele bate numa parede, ele bate numa árvore. E naquele momento que no seu sonho você bateu, buf, você acordou exatamente no momento em que a porta do quarto bateu. Ou houve um barulho real, no mundo real. E aí você acorda e você fica pensando, meu Deus, como é que eu tive um sonho com um acidente sincronizado exatamente com aquele momento em que a porta bateu? O que acontece também é uma situação parecida com a do demônio. O seu espírito estava acordado. E o seu espírito, ele percebeu que haveria uma intervenção natural que poderia causar um choque em você. A porta começou a fechar rapidamente. Então o seu espírito romanceou, ele criou uma situação de que você estava dirigindo para preparar você para aquele acidente que estaria acontecendo. Para você talvez não ter um susto e passar mal na cama. Então, essas experiências durante o sono são algo fascinante, acontecem realmente. E você precisa ter essa mente aberta, ter esse discernimento para entender que nem sempre é um sonho, nem sempre é uma fantasia. São situações reais do mundo espiritual que vão interferir na sua alma e no seu corpo, tá bom? Então a primeira explicação é que na maioria das vezes, quando você sonha que está expulsando o demônio, o que está acontecendo ali realmente é que um demônio entrou no seu quarto, houve uma guerra espiritual. Algumas outras vezes pode ser que você simplesmente sonhou por um pesadelo, não é? Nós vamos falar de pesadelo aqui, né? Deixa eu corrigir aqui que esse L ficou parecendo um V. Tá? E pode ser também que Deus esteja te dando uma revelação, te chamando para o ministério de guerra espiritual, mas por experiência de 15 anos de batalha espiritual, na maioria das vezes é porque há uma guerra real durante aquele momento no seu quarto durante a noite. Tá bom? Segunda coisa, sonhar que está voando. Eu, quando era criança, sonhava que estava voando. Muitas vezes, era muito comum. O interessante é que aquele meu poder de voar, ele tinha algumas características que se repetiam no sonho. Algumas vezes eu já contava as horas de dormir porque eu ia voar. Eu voava mais ou menos a uns 6, 7 ou até mesmo 10 metros de altura. Eu lembro que eu voava um pouco acima dos fios da rua. E eu lembro que eu sentia que eu conduzia o corpo. Os movimentos que eu fazia me faziam subir um pouquinho, descer um pouquinho. E isso era muito interessante. Com o passar dos anos, conforme eu fui crescendo e viajar muito pelo Brasil, muitos lugares que eu passei pelo Brasil, eu olhava para aqueles lugares e tinha uma sensação de que eu já tinha ido ali. Isso chama de déjà vu, ou déjà vu para alguns. Escreve assim. Déjà vu. Não é? Então, o que é um déjà vu ou um déjà vu? Algumas vezes algumas pessoas colocam aqui um apóstrofo ou mesmo a letra E. Tá? O que é um déjà vu? É você ir a algum lugar, a alguma geografia e ter a sensação de que já esteve lá antes. Agora veja bem a conexão. Primeiramente, quando eu era criança, eu sonhava que eu ia a muitos lugares. Quando cresci, eu fui de fato a muitos lugares, tendo a sensação de que já estive ali. E aí, com os estudos de batalha espiritual, eu cheguei a uma conclusão. Mais uma vez eu te digo que você absorve essa realidade se quiser. Fique muito à vontade, porque são experiências pessoais minhas e só eu sei o que eu experimentei. O que eu concluí é que, na verdade, eu não sonhava que estava voando. Eu concluí que, na verdade, eu voava. E aí eu comecei a estudar acerca do que se chama no misticismo de viagem astral, ou projecionismo astral, ou desdobramento espiritual, ou psicossoma. Agora tem chamado de... Não é psicossomatismo que eu falei no vídeo anterior, é psicossoma, que é a capacidade de uma pessoa se descolar do seu corpo, da sua alma, e se afastar do corpo espiritualmente. Isso existe na feitiçaria. Isso é muito comum no satanismo, na feitiçaria. E você vai ver que se tornou uma cultura na bruxaria moderna, no Wicca, na bruxaria branca. E agora, muitas vezes, seus filhinhos
É bom, você que tem filho, olhar a revista em quadrinho que ele lê, olhar os desenhos animados que ele assiste, porque esse hábito de voar em espírito é ensinado como se fosse algo comum. Então as crianças curiosas como são, elas leem nas revistinhas ou aprendem no desenho animado as palavras mágicas, os rituais, e o satanista, com a ajuda de demônios, faz essa pessoa ter uma viagem espiritual, ou seja, o seu espírito, ele se descola do corpo físico e viaja, ou no mundo natural, nas geografias, aí, saindo por cidades, saindo por ruas e estados, ou até mesmo em experiências no mundo espiritual. Isso acontece na bruxaria, mas isso também pode acontecer por fatores naturais, porque Deus nos criou com essa possibilidade de termos essa experiência extracorporal. Por que Deus fez isso? Porque um dia nós seremos arrebatados definitivamente. Muitas vezes não são todos os evangélicos que se sentem bem com essa experiência espiritual, na qual eu já tive várias vezes, acredito, que é aquela experiência de cair arrebatado durante um culto, na presença de Deus. O que acontece ali é que você está sentindo uma presença tão grande de Deus, que você se entrega de uma maneira tal que o seu corpo simplesmente adormece. E Deus começa a ministrar diretamente no seu espírito. Talvez em outro vídeo eu vou dar explicações mais claras disso. Então, essa mesma experiência de se separar do corpo, usada no satanismo, e que o próprio Deus usa, você vai ver isso em Apocalipse, vai ver lá quando o profeta Eliseu recusou o ouro de Naamã, e Geazi foi pedir o ouro para Naamã. Quando Geazi ele diz para Eliseu que não pegou o ouro, Eliseu diz, mas eu fui lá em espírito, eu fui em coração e vi você conversando com Ciro Naamã, pegando as riquezas, pegando o ouro. Então essas experiências, elas também acontecem muitas vezes quando nós estamos deitados e dormindo. E o nosso espírito ele se descola do nosso corpo e nós saímos andando pela rua, voando literalmente. E algumas vezes lembramos disso como sonhos. Pode ser uma sensação espiritual por parte de Deus, pode ser uma experiência espiritual por parte de demônios que estão oprimindo você ou essa pessoa, ou pode ser apenas um efeito do seu corpo que, se está te incomodando, está te fazendo mal, você deve orar e pedir para Deus que não aconteça mais. Porque nós temos realmente essa capacidade. Agora, se é Deus, se é o diabo, se é você, isso você tem que buscar em oração, em revelação, para que Deus te dê clareza. Estou falando diante de uma câmera, sabe-se lá para quantas pessoas. Então não tem como sistematizar essa experiência. Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Então avalie o que acontece contigo no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, após essa suposta experiência de voar. Uma coisa eu sei, nunca mais eu tive experiência de voo depois que me converti, a não ser quando Deus me levou em experiências de arrebatamento, e não foram durante o sono, foram durante momentos de oração profunda, de busca profunda da presença dele. Então nós já passamos aqui pelo sonhar que está expulsando o demônio, falamos sobre sonhar que está voando. Quero falar também um pouquinho sobre aquela sensaçãozinha de queda que muitas pessoas têm quando estão dormindo. Se você perguntar na sua igreja, aí, vai no púlpito lá e pergunta quantas pessoas tem, você vai ver que são muitas. Às vezes a metade dos crentes, ou a terça parte dos crentes, tem aquela sensaçãozinha de que estão dormindo e de repente dão aquele pulinho assim, ó, aquele susto. Não é? Muitos chamam de susto também, então vou até escrever aqui, susto. Susto, tá? Isso daqui é um caso um pouquinho mais sério. Se você já teve a experiência de expulsar demônios, você sabe que muitas vezes quando você bota a mão na cabeça da pessoa e ordena que o demônio saia, a pessoa, no momento exato que o demônio sai, a pessoa dá aquele mesmo pulo. E se você já veio da macumba, da feitiçaria, você também sabe que no momento em que o demônio incorpora, é o mesmo pulinho que ele dá. É o mesmo pulo que a pessoa dá na cama. Por que isso acontece? Porque no momento em que o espírito sai do corpo, para que entre um espírito maligno, essa troca espiritual, onde o espírito demoníaco ele consegue afastar do nosso corpo o espírito humano, para ele entrar no corpo e conduzir o corpo daquela pessoa,
essa troca de espíritos, ela gera uma reação rápida no corpo, que é esse susto. E o que isso tem a ver, como o nosso assunto é noite, o que isso tem a ver com a experiência durante a noite? É porque muitas pessoas dormem em pecado, dormem sem orar, dormem sem pedir perdão pelos pecados. Como nós dizemos nas pregações de arrependimento, elas pecam a varejo e pedem perdão em atacado. E às vezes não é nem perdão, é remorso, é dor de cotovelo. Então elas dormem cheias de brechas. E no momento em que elas estão dormindo, o demônio, o espírito maligno olha para aquela pessoa e vê uma oportunidade de possuí-la literalmente. Muitas vezes o demônio entra numa fração de segundos só para deixar ali uma doença, para deixar um câncer, para deixar um problema. Às vezes ele entra para deixar um problema sexual. Às vezes o demônio entra para poder deixar uma depressão, uma perturbação. E para criar situações terríveis como suicídios. Às vezes a pessoa recebe uma experiência dessa e se mata durante a noite ou pratica sonambulismo. Então o fato é que o demônio nessa fração de segundos ele entra e sai para deixar algo dentro daquela pessoa. E por isso a pessoa tem aquela sensação de susto. E aí você que está assistindo o vídeo pode dizer: Pastor Ricardo, eu tenho essa experiência e não é demônio. Tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista. Só que é o seguinte: ora e repreenda. Diga: Deus, se existe um mal em mim, se santifique, ore e repreenda, se afasta da iniquidade e você vai perceber que nunca mais você vai dar esses pulinhos aí. Então, você vai perceber que os pulos, os saltos, os sustos estão conectados à falta de arrependimento, à falta de santificação, tá bom? Fica por conta aí do seu aprofundar também deste terceiro assunto. O quarto assunto, ainda mais profundo, tá? Ele é o enforcamento. Também é muito comum acontecer das pessoas terem a sensação na cama de que estão sendo enforcadas. E elas ficam tentando pedir ajuda e não conseguem. E tentam chamar o nome de Jesus, mas também não conseguem. Existe um demônio que faz isso. Esse demônio ele monta em cima da pessoa e ele consegue agarrar o pescoço dessa pessoa. Não materializado, porque como eu já disse em outros vídeos, o demônio não se materializa, mas é um processo mental tal que essa pessoa tem a sensação de que está sendo enforcada. E ali, nesse momento, me perdoe a palavra exata, nesse momento esse demônio ele simula que está praticando uma relação sexual com essa pessoa. Então, no momento em que ele enforca essa pessoa e ele simula que está praticando a relação sexual, a pessoa só vai lembrar do enforcamento. Mas no dia seguinte, ela vai acordar com problemas sexuais, muitas vezes. Se for homem, com esterilidade, com problemas de ejaculação precoce, com problemas de ereção. Se for a mulher, com frigidez, com problemas no útero, no ovário. E o demônio que está por trás dessa ação, ele é conhecido como íncubus barra súcubus. Íncubus súcubus, também chamados de vampiros. Os vampiros existem, gente. Eles existem, mas eles não são como os filmes mostram. Os filmes mostram uma versão romanceada da história dos vampiros, que são homens elegantes, de terno e gravata, que abraçam a pessoa, chupam o sangue da pessoa e extraem a força dessa pessoa. Na verdade, íncubos, súcubos são espíritos vampiros, porque eles agarram a pessoa, extraem a força da pessoa através de uma experiência espiritual. E se você procurar, tudo que você for procurar na internet, faça isso debaixo de oração, porque você vai ver muita coisa feia na internet. Muita maldade, muita feitiçaria. Mas se você for procurar essas duas palavrinhas, íncubos, súcubos, você vai ver fotos que mostram com clareza a atuação desses demônios e na maioria das vezes eles se parecem realmente com vampiros. A história, a origem desses demônios é muito profunda, mas é um assunto muito complexo. Eu acho inconveniente falar sobre isso daqui. Mas, mais uma vez, se você tem essa experiência de estar sendo enforcado e não consegue nem chamar o nome de Jesus,
pense com fé no nome de Jesus, porque você realmente não vai conseguir proferir. Eu não sei qual é o princípio que tem por trás disso, mas só o fato de você pensar com fé, me ajuda Jesus, esse espírito maligno se afasta. Mas depois você vai ter que pensar qual é o tipo de brecha que está sendo dada no quarto, no casamento, para que esse demônio consiga ter acesso à sua casa, ao seu quarto e à sua cama. Tá bom? Então, isso daqui também já foi explicado. Pesadelos nada mais são do que ataques à mente enquanto você dorme, oriundos de práticas que abrem brechas, como assistir filmes de terror, jogos de bruxaria, de feitiçaria, imagens ruins. E aí o diabo vai, claro, operar no seu inconsciente, no seu subconsciente, trazendo as imagens para sua mente. E para parar esse vídeo, já está ficando muito longo, depois em outros vídeos eu vou aprofundar alguns dos assuntos que estão aqui. Para finalizar esse vídeo, vou falar sobre medo de escuro e alguns medos que as pessoas sentem durante a noite. Medo de escuro não deve ser algo normal. É errado. Nós fomos criados por Deus para viver em todos os ambientes em paz nessa terra. O escuro é tão natural quanto o claro. Se eu apagar a luz dessa sala aqui agora, não vai ter nada pior do que tem, ou nada melhor do que tem. Simplesmente a luz apagou. Só que é claro que em algumas casas, em alguns locais, quando apaga a luz, torna-se nítida a presença de demônios. E aí o engraçado é que com a luz acesa o demônio não é percebido. Apagou a luz, ele é percebido. Esses demônios são chamados de peste que se move na escuridão. Eles fazem parte dos demônios, dos 7 demônios de Apocalipse. Os demônios, aliás, me perdoe, os 7 demônios do Salmo 91, também conhecidos como os demônios do deserto. São demônios que Moisés conheceu e brigou com eles na caminhada no deserto, e o próprio Moisés deixou escrito o Salmo 91, que foi incluído nos textos de Davi. Tá? Então, um desses demônios do Salmo 91 é a peste que se move na escuridão, ou a peste que se propaga nas trevas. É um demônio que consegue se mover na escuridão somente em lugares amaldiçoados, em lugares, em casas que tem pecado oculto, ou que tem objetos que não foram consagrados a Deus, ou que tem práticas satânicas e feitiçaria. Então, se você na sua casa apagou a luz e sentiu uma presença ruim, é porque tem um demônio lá. Não adianta acender a luz para sempre, você precisa repreender esse demônio, porque senão ele pode continuar lá. E como repreende? Não é fácil. Eu costumo ensinar o seguinte: procure o horário mais tenebroso, meia-noite, e apague todas as luzes da casa. Você vai sentir arrepio, medo, porque o demônio realmente ele traz essa sensação. Por mais crente que você seja, a sensação é ruim. Mas é nesse momento que você precisa fazer isso, apagar a luz e andar pela casa, para que você tenha a certeza de que os demônios estão ali. E aí você vai repreender um por um, vai expulsá-los da sua casa. E depois disso, é claro, vai purificar a sua casa. Nós vamos ter um vídeo explicando com detalhes como fazer um pente fino na sua casa e ungir, consagrar a sua casa para que o inimigo não se aproxime novamente. Tá bom? Então isso acontece realmente. Outra coisa que acontece é você acordar de noite para ir no banheiro ou para beber água, e às vezes você está andando pela casa e você sente em algum ambiente que tem alguém ali te olhando, dá aquele arrepio que tem alguém te olhando. O que acontece é que realmente tem alguém ali. Existe algum demônio no corredor, na casa, na sala, na cozinha. O que fazer? Se você sente que tem um demônio, não adianta se esconder debaixo do cobertor. Não adianta fingir que não está sentindo. Deus está te revelando. É para que você procure ajuda. E se você não souber fazer isso sozinho, procure alguém que saiba. Mas não adianta ignorar a presença do demônio, porque se ele está ali, ele está para quê? Roubar, matar e destruir. Aí você vai olhar para a sua vida, você vai ver que está sumindo coisa, porque ele veio para roubar, está quebrando coisa, porque ele é um destruidor, tem gente doente, tem gente morrendo. Se o demônio está na sua casa, ele está trazendo com ele as suas ações. Tá bom? Então, vamos orar, vamos vasculhar, vamos estudar, mas você não pode aceitar essas experiências na sua vida. Isso tudo é evidência de que o mal está se instalando
na sua casa. A sua casa deve ser o lugar mais maravilhoso do mundo, porque é o lugar onde você vive, o lugar onde você cria seus filhos, o lugar de paz. É mais fácil você encontrar demônio dentro da igreja, porque é um entra e sai de gente diferente. Pessoas em pecado que estão buscando santificação. Mas na sua casa deve ser a sua fortaleza, o lugar seguro. Por isso, faça aí realmente uma investigação e repreenda esses demônios. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e logo estaremos colocando mais um vídeo no ar. Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau.